Ora, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Já viram aqui o tema em pauta, não é? Dia 2. O que é o passe magnético? Eu neste trabalho, para que possamos, porque nem todos têm o mesmo conhecimento, compreender o que é o passe magnético, decidi, portanto, começar por todos os elementos, para que se possa ter uma noção para quem não tem conhecimentos mais desenvolvidos. E primeiramente vamos ver o que é a alma. E Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, diz que a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. A alma, ao ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Laço que prende a alma ao corpo, o princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo participa na natureza dos animais, cujos instintos lhes são comuns. Pela alma participa na natureza dos espíritos. O laço ao pé-espírito, que prende o corpo ao espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. Este laço, para quem não sabe, portanto, é, como a irmã Leonor costuma dizer, é cola. É um fluido vital, portanto, é o que faz a ligação entre o pé-espírito, que é o corpo semimaterial, e o corpo físico. Seguindo, vamos ver agora o que é a aura humana. No livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 17, André Luiz elucida que todos os seres vivos, nos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. Um homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo que, em se ajustando às emanações do campo celular, lhe modelam em derredor da personalidade. O conhecido corpo vital ou duplo etéreo de algumas escolas espiritualistas, duplicata, mais ou menos radiante da criatura. Para que se possa compreender um bocadinho esta parte, explicando aqui de uma outra maneira, toda a matéria inerte ou a matéria orgânica é composta por átomos. Esses átomos, não é, que são partículas minúsculas, por sua vez, são compostos por outras partículas subatómicas como prótons, nêutrons e fótons. E todas essas partículas em movimento geram o campo eletromagnético. Portanto, quer dizer que toda esta mesa tem um campo eletromagnético, este vidro, tudo tem campo eletromagnético. O nosso é um campo eletromagnético diferente porque ele é, como nós temos o pensamento, e o pensamento é plástico, ele modela o nosso campo, além de imagens, temos cor, consoante o tipo de pensamento que temos, vamos alterando a cor, vamos tendo novas imagens, portanto aí o nosso campo tem essas diferenças relativamente aos campos eletromagnéticos das inertes. Fotosfera psíquica, entretecida em elementos dinâmicos, atende à cromática variada segundo a onda mental que emitimos, retratando-nos todos os pensamentos em cores e imagens que nos respondem aos objetivos e escolhas enobrecedoras ou deprimentes. A aura é, portanto, a nossa plataforma onipresente em toda a comunicação com as rotas alheias, antecâmara do espírito, em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins e temidos e hostilizados ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Aqui os sentidos, a aura tem aqui uma outra particularidade, que é nós, pelo campo vibratório das pessoas, conseguimos percepcionar
determinadas situações, não é? Portanto, nós podemos repelir a energia de alguém ou podemos atrair ou repelir. Portanto, por essa via temos esta sensibilidade. Isto porque exteriorizamos de maneira invariável o reflexo de nós mesmos nos contactos de pensamento a pensamento, sem necessidade das palavras para simpatias ou repulsões fundamentais. Agora vendo o que é magnetismo. O magnetismo vem de magneto. O ímã, também conhecido como magneto, é uma substância que substitui a capacidade de atrair substâncias magnéticas. Ferro ou outros metais. Magnetismo, portanto, é o processo de atração e repulsão entre as energias. Todos os corpos da natureza emitem energia e, portanto, em contacto uma com as outras, essas energias atraem ou repelem, agem umas sobre as outras em intensidades diversas, de acordo com variadas circunstâncias. Emmanuel esclarece: o magnetismo é fenómeno da vida, por constituir manifestação natural em todos os seres. Se a ciência do mundo já atingiu o campo das equações notáveis nas experiências relativas ao assunto, provando a generalidade e a delicadeza dos fenómenos magnéticos, deveis compreender que as exteriorizações dessa natureza, nas relações entre os dois mundos, são sempre mais elevadas e sutis, em virtude de serem aí uma expressão de vida superior. Isto aqui o que quer dizer o que eu entendo que quer dizer esta parte é que, portanto, à medida que nós nos vamos purificando, portanto, a nossa energia, tanto a nossa energia como o nosso campo vibratório vai ficando mais sutil, vai ficando mais puro, então, no intercâmbio, nas relações espirituais, portanto, dá-se cada vez em situações mais elevadas esse intercâmbio. Na Revista Espírita de 1864, página 21, temos a seguinte informação: há vários géneros de magnetismo, em cujo número estão o magnetismo animal e o magnetismo espiritual, que, conforme a ocorrência, pode pedir apoio ao primeiro. Um outro género de magnetismo, muito mais poderoso ainda, é a prece, que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. Agora aqui quais os tipos de passe ou ação magnética que dispomos. Na Gênesis, no capítulo 14, item 33, temos a seguinte informação. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito ou o magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Segundo, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre um encarnado, seja para curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Este magnetismo, para se compreender, há outras funções que é os espíritos, por exemplo, quando estamos aqui a receber passos, e esta informação, para quem quiser ler, é importante, está no Missionários da Luz, no capítulo 19. Eles, por exemplo, pessoas que tenham, por rixas que tiveram, situações que tiveram na vida, problemas, que criaram mágoas, condensaram energias, por exemplo, no coração ou no fígado. Portanto, eles vêm e, através da ação magnética, sem intervenção qualquer do magnetismo humano, e eles conseguem extrair essas energias condensadas e a pessoa normaliza, fica mais aliviada. Isso acontece muitas vezes aqui, as pessoas chegam aqui, portanto, assim, às vezes a Melinoa fala nisso, que até agora se sentem mais leves, porque elas vêm com essas cargas sobre elas e depois aqui são aliviadas.
3. Pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo semi-espiritual. Ou, se preferirem, humano ou espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é a miúdo espontâneo, porém, as mais das vezes, provocado por um apelo do magnetizador. Portanto, aqui, o magnetizador pode ter fluido quanto maior, quanto mais puro ou quanto mais elevado seja o magnetizador, em termos de elevação, em termos de evolução espiritual, maiores são os recursos, ou mais fortes são os recursos que ele detém para poder amparar em situações de passe magnético. Sendo que esse magnetismo é ampliado e é direcionado pela espiritualidade que o auxilia. Portanto, o passista tem o magnetismo humano, mas ele é todo conduzido, todo o processo é conduzido pela espiritualidade que assiste nesses trabalhos. Passista e poder magnético. No livro Missionário da Luz, capítulo 19, o benfeitor esclarece. Ou seja, o André Luís faz uma pergunta ao benfeitor. Os amigos encarnados, de modo geral, poderiam colaborar em semelhantes atividades de auxílio magnético? Ao que respondeu o benfeitor Alexandre. Todos com maior ou menor intensidade poderão prestar concurso fraterno, porquanto, revelada a disposição fiel de cooperar a serviço do próximo, por esse ou aquele trabalhador, as autoridades do nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o aprendiz, utilizando-lhe a boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. São muito raros, porém, os companheiros que demonstram a vontade de servir espontaneamente. Volta a indagar André Luís. Ainda mesmo que o operário humano revele valores muito reduzidos, pode ser mobilizado? Portanto, a pessoa não tem grandes valores, é a curiosidade de André Luís. Ao que aduziu o benfeitor. Perfeitamente. Atencioso desde que o interesse dele nas aquisições sagradas do bem seja mantido acima de qualquer preocupação transitória, deve esperar incessante progresso das faculdades radiantes, não só pelo próprio esforço, senão também pelo concurso de mais alto de que se faz merecedor. Analisando agora o poder magnético. E aqui também na Gênese, Kardec, no item 32, presta este esclarecimento. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, com o magnetismo ordinário. De outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos ou até exclusivamente por ato da vontade. E daqui temos exemplos, Jesus, não é? Pelo ato da vontade, do olhar, portanto, ele produzia imensas curas. Entre os dois polos extremos dessa faculdade há infinitos matizes. Todas as curas desse género são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo, o fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Aqui compreendidos os elementos que estão envolvidos para que se possa produzir o passe, vamos ver o que é passe magnético. Na questão 98 do Consolador, Emmanuel responde: assim como a transfusão de sangue representa uma renovação de forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são de um reservatório
ilimitado das forças espirituais. O passe não é unicamente transfusão de energias anímicas, é o equilibrante ideal na mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. Por atuar diretamente sobre o pé espírito, ou seja, sobre a matriz onde se funde o nosso organismo físico e, por conseguinte, onde se localizam as raízes profundas de nossos distúrbios somáticos, o passe é o mais importante elemento para a promoção e equilíbrio perdido ou ainda não conquistado, sempre que todo e qualquer desajuste se instala ou se revela. E quais os benefícios do passe? A aplicação do passe, como finalidade de sanar desarmonias físicas e psíquicas, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos, equilibrar o funcionamento de células e tecidos lesados, promover a harmonização do funcionamento de estruturas neurológicas que garantam o estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. Com a permuta das energias universais, quer entre desencarnados, quer entre encarnados, elege por delicado e precioso auxiliar a ser utilizado no tratamento das doenças de longo curso, nas crises bruscas e repentinas de dor, no combate às chamadas doenças fantasmas, nas perturbações espirituais transitórias que sofrem as almas encarnadas, nas enfermidades da mente, no reequilíbrio de si mesmo, quando o homem está sob o fogo da auto-obsessão ou dos abalos do sistema nervoso. Como se opera o passe? O passe usualmente é transmitido pela imposição das mãos, mas também pode ser feito pelo toque, pelo olhar à distância e por intermédio da mentalização e irradiações mentais. A transmissão e a recepção do passe guarda relação com o poder da vontade de quem doa as energias benéficas e de quem as recebe. Com relação à prece, no livro Os Mensageiros, no capítulo 25, temos a seguinte informação. O trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no ciclo dos encarnados. Não há prece sem resposta. A oração filha do amor não é apenas súplica. É comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Portanto, aqui, que este trecho nos traz, é que a prece, tanto o maior influxo magnético que no plano espiritual é conhecido, portanto, é pelo recurso da prece. E depois temos aqui a vontade do paciente, que também é muito importante. O processo de socorro pelo passe é tanto mais eficiente, mais intensa se faça a adesão daquele que lhe recolhe os benefícios. De vez que a vontade do paciente erguida ao limite máximo de aceitação determina sobre si mesmo mais elevados potenciais de cura. E aqui podemos ter uma explicação aqui para Jesus, em algumas situações, dizia, antes de curar, fazia a pergunta, que queres que te faça? Ou então, depois de proceder à cura, ele utilizava uma afirmativa que era, a tua fé te curou. Isto aqui é o que, no meu entendimento, é a receptividade da pessoa, a aceitação, a convicção firme da pessoa de que aquele ato ia produzir a cura dela, automaticamente isso produz um efeito de aglutinação nas próprias células e as células vão produzir, vão fazer parte da solução do problema. Daí ser muito importante, porque uma pessoa, por exemplo, que venha receber um passe ou até a fluidoterapia, mas que não acredite, aquilo tem muito menos impacto nela do que uma pessoa que venha e que venha com aceitação, que venha com fé, que esteja consciente e que esteja a assimilar aquela energia e com força, tem um impacto nela muito, muito maior. Agora aqui contraindicações.
o passe como género de auxílio, invariavelmente aplicável sem contraindicação. É sempre valioso no tratamento devido aos enfermos de toda a classe, desde criancinhas tenras aos pacientes em posição mais avançada da experiência física. Reconhecendo-se, no entanto, ser menos rico de resultados imediatos nos doentes adultos que se mostrem jungidos à inconsciência temporária por desajustes complicados do cérebro. Pronto, não tem contraindicações, pode ser dado em qualquer circunstância, a pessoa não tem que, por isso, estar preocupada. Agradeço a oportunidade de ter estudado este tema, a espiritualidade e a Jesus. Espero ter contribuído no esclarecimento dos benefícios do passe, como é que ele se opera.